Olá, crianças do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá. Vamos para o nosso último capítulo aí do nosso primeiro ano. E neste capítulo estudaremos a mecânica dos fluidos, o que envolve também hidrostática e hidrodinâmica. Lembrando, gente, que quando eu falo em fluidos, eu estou falando tanto de alguns líquidos quanto de alguns gases específicos. Mas tudo bem, vamos em frente. Para eu pensar um pouco em mecânica dos fluidos, eu tenho que relembrar e aprofundar alguns conceitos que nós já vimos. Um deles é a densidade. Para quem não lembra, a densidade é um cálculo onde eu pego a massa do meu objeto dividido pelo volume que ele ocupa. Fazendo essa divisão, eu obtenho a densidade, que é extremamente importante, porque ela é única para cada material. Então, se a água tem densidade 1, a densidade de nenhuma outra substância pura será 1. Tudo bem? Temos um exemplo clássico da aplicação da densidade, que é pegando um copo e misturando água e óleo. Vocês vão perceber que eles são immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. A água vai ficar embaixo e o óleo em cima. Isso tem um motivo. Eles são immiscíveis pela polaridade. Daqui a pouco vocês vão ver isso dentro de química. Deixa eu só tirar esse pezinho do ar que escorregou a caneta. Polaridade vocês vão ver no futuro próximo em química. A polaridade vai fazer com que eles não se misturem. E a água vai ficar embaixo do óleo porque a densidade da água é maior que a densidade do óleo. Sempre que se tiver uma coluna de líquidos que não se misturam, os que estão mais embaixo têm densidade maior daqueles que estão mais em cima. Isso tanto para líquidos quanto para gases, tudo bem? Estou falando de fluidos. Muito bem, vamos em frente. Também temos que relembrar o que é pressão. Então vamos lá, pressão é o cálculo da força aplicada, que é medida em newtons, dividido pela área de aplicação, dividido em metros quadrados. Quando eu trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, newtons e metros quadrados, a minha pressão sairá em Pascal, PA. Vamos pensar um exemplo prático. Eu tenho aqui uma máquina que faz uma forçazinha para baixo e ela tem uma área quadrada. Essa área quadrada tem 1 metro quadrado. Então, eu vou calcular a pressão. 10 newtons, que é a força que faz, dividido por 1 metro quadrado, que é a área aplicada. Dá 10 Pascal. Aqui, a minha máquina que faz essa força, agora ela tem uma ponta bem menor, de uma área de 0,1 metros quadrados. E está sendo aplicada a mesma força de 10 newtons. Então, quando eu calculo a pressão, eu tenho 10 dividido por 0,1, que é igual a 100 Pascal. Então, percebam que quanto menor é a área que está, aonde está sendo aplicada a força, maior é a pressão exercida. Pensem, por exemplo, naqueles exemplos que vocês veem em filme, que tem uma cama de pregos e a pessoa deita aqui em cima. Por que isso é possível? Porque como eu tenho diversos pregos, a minha área ela é bem maior. Então, o que acontece com a pressão? Ela diminui, a pessoa não se machuca.
O que não seria possível se a pessoa tentasse deitar em cima de um único prego. Em um único prego, a minha área diminui, em compensação, a minha pressão aumenta. Essa pessoa iria se furar e se machucar com certeza. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, na pressão exercida dentro dos líquidos. Sempre que eu tenho uma coluna de líquido, aqui embaixo eu coloco um corpo. O que vai acontecer? Esse líquido vai exercer uma pressão sobre esse corpo. Podemos pensar, por exemplo, que é um mergulhador mergulhando em alto mar. Dependendo da profundidade que ele está, ele começa a ter alguns problemas, como a pressão no ouvido, com a pressão no próprio corpo. Ele tem que calcular a velocidade com que ele sobe e com que ele desce, porque essa pressão exercida no próprio corpo pode fazer a pessoa desmaiar. Falando um pouco de fluidos, que vai acontecer algo muito parecido, pensem quando nós estamos indo de São Paulo para o litoral, que nós descemos a serra. Quando nós descemos a serra, tem pressão no nosso ouvido. Como consequência, a gente fala que o nosso ouvido entope. Podemos pensar também naquele peixe que tem no filme do Procurando Nemo, que é chamado peixe abissal, que ele tem uma lanterninha na frente. Gente, eu não sei desenhar, vocês sabem disso. Ele é como se fosse isso daqui e aqui ele tem uma lanterninha aqui que ele usa para caçar. Esse peixe, ele é extremamente fino para suportar a pressão dessas regiões profundíssimas, que são chamadas regiões abissais. Então, gente, o que nós temos? Nós temos como calcular essa pressão exercida sobre este corpo. Como essa pressão é calculada? A pressão aqui no fundo é calculada pela pressão do ar, que está sendo exercido aqui em cima, mais a densidade do meu líquido ou fluido, vezes H. Esse H é de altura, mas essa altura, no caso, é de profundidade, ou seja, o quão profundo esse corpo está em relação à superfície da água, vezes a gravidade no local, que se estivermos falando da Terra, geralmente vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com essa fórmula, eu consigo calcular a pressão exercida por esse corpo. Pressão do ar mais densidade vezes altura vezes gravidade. E eu quero falar também com vocês sobre vasos comunicantes. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui 3 vasos que eu tô falando, são vidros, vidrarias, que estão interligadas. Tem formas diferentes, grossuras diferentes, alturas, formatos, tudo diferente entre eles. E eles estão ligados. E eu coloco uma quantidade de água aqui embaixo. O que vai acontecer? A mesma altura de água permanece nos 3. Ah, professor, mas esse daqui é mais grosso? Então tem mais água nesse que nos outros? Sim. O que acontece, a regra física que é observada, é que a altura da coluna de água, ela se mantém a mesma nos 3 vasos, porque eu estou usando uma substância única. O que vai poder mudar é quando eu uso 2 substâncias diferentes que sejam immiscíveis, ou seja, não se misturam. Quando essas substâncias não se misturam e eu coloco,
essas alturas serão diferentes, porque as densidades serão diferentes. E nesse caso, a relação que eu posso criar é que a densidade do líquido 1, que é o vermelhinho, vezes a altura que ele está atingindo, é igual à densidade do líquido 2, que está em marrom, vezes a altura que ele está atingindo. Utilizando essa fórmula, eu consigo realizar alguns cálculos. Lembrem-se, mesma substância, mesma altura, substâncias diferentes, alturas diferentes. E para terminar, eu quero que vocês façam para casa as páginas 17 e 18 aí do último capítulo, o capítulo 12. Próxima aula discutimos e corrigimos. Um beijo no coração e tchau, tchau!